E eu queria fazer 2 apelos para os irmãos. Eu não sei se eu consigo atingir o objetivo. Um é que uma vez que nós temos com menos gente por conta do feriado e etc., que as pessoas pudessem vir um pouquinho mais para frente. Se bem que aqui tem, onde tem bolsa está garantido lugar, né? Está mais ou menos bem. Então nós vamos pedir aos irmãos que participem com alegria do nosso culto, embora a gente tenha com essa deficiência por conta desse problema e também porque alguns estão ainda temerosos de sair de casa, né? E das aglomerações, né? Por mais que a gente tenha todos os cuidados aqui, e nós não tivemos nenhum caso da Covid aqui na nossa igreja confirmado, tivemos suspeitas, mas nenhum caso confirmado. Então estamos felizes diante do Senhor, agradecidos por este grande privilégio, por esta grande oportunidade de podermos prestar ao Senhor um culto que somente a Ele nós devemos. Então, na simplicidade do nosso culto, na simplicidade deste encontro espiritual, vamos transformá-lo num lugar de bênção, que nós saiamos daqui fortalecidos no Senhor, abastecidos na palavra e prontos para servir ao Senhor com alegria, aqui e fora daqui. O nosso abraço carinhoso aos irmãos que estão conosco, nossas pessoas que estejam aqui nos visitando, muito obrigado por estarem aqui. E vamos louvar ao Senhor com alegria e vamos participar deste momento espiritual. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 16. A partir do versículo 24, nós temos uma mensagem fantástica da convocação condicional que Jesus fez a pessoas para o seu discipulado. E nós lemos, a partir do versículo 24, capítulo 16 de Mateus, o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra. Nós vamos pregar sobre uma convocação condicional para o discipulado. E nós queremos que neste momento você baixe a sua fronte. Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, por causa de todo esse contexto que estamos vivendo no mundo inteiro, por causa da Covid. Certamente que outros problemas vieram em torno disso. Muitas pessoas estão estressadas, não estão conseguindo se animar na sua vida pessoal, às vezes do seu lar, no seu casamento. Pessoas que estão passando por problemas de trabalho, com dificuldades no emprego, enfim. Nós temos pessoas passando por muitos problemas, inclusive problemas de saúde. Nós temos pessoas pelas quais nós temos orado, que estão passando por problemas de saúde. A nossa parte é colocar no altar do Senhor e confiar na providência dele, e o desfecho não é determinado por nós. O Senhor é soberano. E nós vamos agora baixar as nossas frontes e colocar a nossa vida no altar de Deus, para que este culto que já começou se constitua numa bênção para a nossa vida e para a glória do Senhor. Ó Deus e Pai, nós somos agradecidos por estarmos na Tua casa para Te oferecer um culto, para Te oferecer uma expressão do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso amor por Ti, diante de tudo que Tu fizeste por nós até agora. Nós somos felizes porque temos o Jesus Cristo, Teu Filho, como comandante da nossa vida. Aquele a quem
voluntariamente resolvemos seguir e servir com alegria no coração. Agradecemos por esses irmãos que aqui estão. Pedimos, ó Deus, a tua graça sobre cada um, diante da sua carência, daquilo que está lhe preocupando, ou daquelas bênçãos que está se alegrando, que em tudo isso nós possamos fazer com que esses irmãos se sintam verdadeiramente apoiados e abençoados por ti e acompanhados por nós. Pedimos pelos irmãos que não estão vindo à igreja, porque ainda estão temerosos quanto a esta epidemia, pessoas que estão ainda nos seus lares com dificuldade de participar desse momento de culto, embora tenhamos tomado todas as providências. Mas nós estamos pedindo que tu abençoes esses irmãos, porque o culto que nós estamos gravando será passado amanhã, eles poderão assistir em casa. Mas que a tua graça possa ser derramada em cada lar, em cada coração, para que haja paz na vida do teu povo. E agora aqui a nós, prepara o nosso coração para este culto, porque nos sentimos tão pequeninos diante da tua santidade, que nós nos condicionamos a receber a porção dobrada do teu Espírito, que possa completar as nossas deficiências em nós e possa, então, nos abençoar para que este culto seja verdadeiramente agradável a ti. Prepara o nosso coração, toma conta desse momento de louvor, de pregação da tua palavra e da comunhão através da celebração da ceia. Nós oramos com o coração transbordando de alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos continuar em pé e vamos louvar ao Senhor agora. Muito bem. A gente parecia que ia ter um culto com pouquinha gente, né? Mas Deus abençoou, que foi chegando, né? E nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Gostaria de apresentar os irmãos, é um casal, Silvia e Neto, que são da Assembleia de Deus de Mundaú, não é isso, irmãos? Pode ficar em pé um pouquinho, só para a igreja conhecer? Esse casal veio aqui, entrou aqui e é bem recebido por nós. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Podem se sentar. A palavra do Senhor, ela é muito direta, não é? Muito objetiva. O próprio Jesus não fazia rodeios naquilo que ele tinha que dizer. E ele fez uma convocação, nos termos que ele fez, provavelmente não seria atraente para ninguém. Não nos parece nada atraente ser convidado para seguir uma pessoa e levar uma cruz. Mas, no caso de Jesus, a sua convocação espontânea para segui-lo e tomar a sua própria cruz, não era aquela cruz pesada, de madeira, que ele haveria de levar, que nós sabemos, mas esta de madeira pesada, sofrida, ele levou lá adiante em direção à sua crucificação. Então a cruz que Jesus pede para nós levarmos não é uma cruz de madeira, de sofrimento, de tristeza. Muitos tentam pregar um evangelho mais atraente, um evangelho sem cruz, mas com trono, com coroas de ouro, de prosperidade e um cetro que simboliza poder. Esta convocação de Jesus joga por terra essa possibilidade. O evangelho sem cruz, sem a crucificação de Jesus, sem o seu sacrifício, não é evangelho. É uma tentativa de facilitar o discipulado cristão, entre aspas. Então nós vamos conversar com os irmãos, porque tal convocação tem os mais sublimes objetivos.
Quando Jesus convocou os seus discípulos, ele sabia o que ele queria dos seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que o seguissem. Ele sabia. Estava determinado o que é que eles tinham que fazer. Eles tinham que seguir a Jesus e eles tinham que cumprir uma missão que lhe foi dada antes de Jesus ser assunto nos céus, de pregar o evangelho por todo o mundo para a libertação e salvação de pecadores. Esta missão. Mas, quando nós pensamos nesta convocação e seus objetivos, pensamos de que quando Jesus nos convoca, e ele me convocou a você, porque todo cristão, todo discípulo de Jesus, todo aquele que segue Jesus, tem uma missão a cumprir. Para que ele realize isso e seguir a Jesus, ele tem alguns aspectos a considerar. Primeiro, Jesus exige capacidade de escolha, capacidade para escolher. O poder do ser humano decidir. Porque ele chama os discípulos dizendo, se é condicional, é verbo condicional. Se alguém quiser, sentir que quer, tiver vontade, se alguém quiser me seguir, quiser vir após mim, então esse se condicional nos mostra que ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a servir a Jesus. A vida é feita de escolhas no nosso dia a dia, né? Você escolhe o dia todo. Tem coisas que na vida você não pode se livrar. Uma delas é escolher. É escolher. Você escolhe seus amigos, você escolhe o seu colégio, ou sua vocação, que é que você pretende profissionalmente, você escolhe o seu cônjuge, você escolhe a roupa que você vai utilizar para determinado evento, você escolhe coisas mínimas, sem muita importância, mas o dia a dia você não se liberta nunca de ter que escolher. Entre vir à igreja e ficar em casa. É uma escolha. Os irmãos escolheram estar aqui. Outros não, por motivos que não compete discutir. Cada um tem os seus motivos e alguns são extremamente justos. Mas nós fazemos escolhas constantemente, o dia todo. O dia todo. Pois bem, mas existem escolhas que são determinantes na vida, que influenciam a vida, podem ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas em seus resultados. Quando você faz uma escolha, você tem que arcar com as consequências naturais da escolha que você fez. Escolheu? Então, trabalhe as consequências. E isso faz com que a gente entenda que determinadas escolhas são muito importantes para nós. E Jesus apresentou aos discípulos a possibilidade de uma escolha. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser, significa que o ser humano tem a possibilidade de seguir ou não seguir a Jesus. Escolher ou não escolher a Jesus. Escolher entre Barrabás e Jesus. Escolhas que são feitas, que são importantes. A capacidade de escolha é inerente ao ser humano. Ao ser humano. Nós sabemos escolher. Existe um livro chamado Homem Revoltado, de Camus, em que ele diz o seguinte: o homem é o único animal capaz de dizer sim ou de dizer não, de fazer escolhas. Então nós queremos dizer aos irmãos que assim mesmo é a vida cristã. Se você quer seguir a Jesus, você sabe que o seguidor cristão não é obrigado a nada a não ser
acompanhar os passos do seu divino mestre. Na sua forma como ele agiu na terra, forma como ele amou o seu semelhante, nós somos convocados a escolher este caminho. Este caminho. Mas eu digo aos irmãos que assim é também na igreja cristã. Ninguém é obrigado a nada aqui. Uma pessoa lá na minha academia perguntou: pastor, o senhor é evangélico, o senhor é pastor de igreja batista? Sou da igreja batista. Me diga uma coisa. Lá na sua igreja também é obrigado a ser dizimista, a entregar o dízimo, a pagar o dízimo? Ele usou até a expressão pagar o dízimo. Digo, meu irmão, na minha igreja ninguém é obrigado a nada. Não é obrigado a vir aos cultos, não é obrigado a ser contribuinte, não é obrigado a... Ele faz a sua escolha. Não é obrigado nem à igreja. Ele faz a sua escolha. Cada crente cristão faz a sua escolha. Ninguém é obrigado a louvar, a participar dos cultos, a conduzir, mesmo tendo talento, participar da obra do Senhor. Isso aí tudo é uma escolha. Ninguém vai forçar ninguém. A pessoa que trabalha com música, por exemplo, que dirige música, no caso o nosso irmão Júlio, ele gostaria de que alguns outros irmãos participassem da música. Nós poderíamos ter aqui mais gente participando da música. Mas ele não pode obrigar pessoas. O pastor não pode obrigar. Mas que a gente pode fazer uma consulta. Meu irmão, por que você não está vindo? Por que você não pode ajudar? Mas ninguém é obrigado a nada na igreja. Ninguém é obrigado a nada. Porque o evangelho é isso, meu irmão. Ninguém é obrigado. Agora, desde que não tome uma decisão. Se você escolheu seguir a Jesus, você agora é obrigado a segui-lo. Se você realmente estiver consciente da sua decisão de escolha. Seguir ou não seguir é uma escolha de quem ouve a sua palavra. Amou aquele jovem rico, mas não socorreu atrás dele quando ele saiu da presença dele. Jesus não sai correndo atrás de ninguém. Venha, eu quero você. Não quero saber do senhor não, de Jesus. Não quero saber. Não é assim não, meu irmão. Ele convida você. Ele diz: venham a mim todos. Estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei o meu alívio. É o convite que ele faz. Mas não obriga ninguém a segui-lo. Os cansados e oprimidos que não quiserem, não buscam. Então o evangelho é tão sublime que Jesus, aqui na terra, deu aos discípulos a capacidade de escolher. Capacidade de escolher. Ele saiu convocando pessoas para a formação do seu discipulado. E o que nós temos citado são aqueles que aceitaram, os 12. Mas deve ter convocado outras pessoas que disseram: não, eu vou largar meu emprego aqui para seguir você nem a pau. Vou nada. De jeito nenhum que eu não vou. Jesus simplesmente chamou. Aí chamou Levi, estava lá na sua mesinha lá cobrando imposto, né? Era publicano, cobrando imposto. Jesus passa e chama: vem, segue-me. Largou lá e foi seguir a Jesus. Pedro estava lá pescando com seus irmãos, daqui a pouco, de repente Jesus passa: vem, segue-me. E eles seguiram. Fizeram uma escolha e arcaram com as consequências dessa escolha, em termos espirituais. Então, a capacidade de escolher é importante para caracterizar o cristão. O cristão não pode escolher a Jesus esperando vantagem. Eu vou escolher ser crente porque eu vou ficar rico, vou escolher ser presidente porque ser cristão, porque o presidente se diz cristão, porque não sei quem se diz cristão, e deve ser bom, deve ser legal seguir esses cristãos. Nada disso, meu irmão, esqueça isso. Olhe, só para Jesus. Ser cristão é seguir a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, é o que Jesus coloca para nós. Sem falsas promessas, sem facilidades. Esses homens que seguiram Jesus largaram tudo para servi-lo com alegria. A outra coisa importante para caracterizar os que realmente seguem a Jesus voluntariamente, por decisão de aceitar a palavra, é a humildade para renunciar. Humildade para renunciar. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É você
sufocar o seu ego, as suas vontades, os seus prazeres, as coisas que você gosta e sabe que não são do agrado de Deus. Não estou falando só em atitudes objetivas, não. Às vezes tem pessoas que objetivamente até são legais, mas pessoas que têm um comportamento, têm inveja, têm ciúme, gosta de ser estrela, de aparecer demais, de ser, sabe? Isso no Evangelho não cabe essas coisas, meu irmão. Quando os dois irmãos, que eram os dos mais próximos discípulos de Jesus, era Tiago, Pedro e João. Esses dois irmãos foram consultar Jesus. Jesus, quando estiver no teu reino, a gente queria ficar um na direita e outro na esquerda. O Evangelho não é isso. Jesus, não, meu filho, não é isso não. Você pode participar de muita coisa, mas disso aí não. Isso aí é assunto espiritual. Então é muito bom a gente entender que renunciar é abrir mão das suas tendências naturais que não se ajustam ao chamado de Deus para a sua vida. Aqui tem, portanto, uma tarefa difícil, um item difícil. Negar-se a si mesmo é muito forte. É aprender a conjugar o verbo de forma diferente. Ao invés de eu, tu, ele, tu, eu. O cristianismo é isso. Ah, pastor, peraí. Paulo diz, cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Você nunca se considere superior a ninguém. Deus, o seu próximo, e depois você. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesta ordem, nós temos o negar-se a si mesmo. Ter a humildade para olhar para Deus e para o próximo acima de seus interesses. Ao invés de massagear o seu ego, você abrir mão do seu ego para implantar o domínio do Espírito Santo na sua vida. O servo de Deus se alegra em servir ao Senhor e abençoar o seu semelhante com as suas carências. O irmão que só pensa nele, o crente que só pensa nele, ele não entendeu o Evangelho. Deus, seu irmão e você. Não dá para separar as coisas. Deus, o próximo e a si mesmo. É isso que o Evangelho nos mostra. A capacidade de renunciar faz com que nós olhemos com outros olhos para o nosso semelhante, naquela carência, naquela necessidade. Como eu me alegro durante todo esse período aqui, quantas manifestações de solidariedade no mundo inteiro. E como eu vi isso aqui na nossa igreja, pessoas ajudando outras pessoas, sem alarde, sem propaganda, mas levando lá uma cesta básica, ajudando de uma forma ou de outra. Quantos irmãos não fizeram isso? E até o nosso ministério da igreja fez isso de forma silenciosa. Então, quando você ajuda alguma pessoa, você não ajuda só aquela pessoa, você se ajuda, porque você cresce espiritualmente. Você nega-se a si mesmo. E você cresce diante do Senhor. E essa questão que Paulo diz, Paulo que diz ou Jesus? Melhor coisa é dar do que receber. Não é verdade? Isso não é conversa de lutador de MMA, não sei o que lá, que tem aí de corrida, que é melhor dar do que receber, claro, para eles. Cristão não. Melhor ele dá. Quando ele faz a doação de si mesmo para a glória de Deus e para ajudar o seu semelhante, ele se sente alimentado. Se sente feliz. Você já teve essa sensação? De ajudar uma pessoa, você se sentir mais feliz do que ela. A alegria de ajudar, de servir ao seu semelhante. Ao negar-se, ele não se esvazia, antes fica feliz e se enche de prazer espiritual e do Espírito Santo de Deus. Ele nega-se a si mesmo, se esvazia de si mesmo e o Espírito Santo toma conta da sua vida. Assim, fica mais leve a sua luta contra o pecado e ter vitórias para dizer com o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso é evangelho, meu irmão.
é evangelho. Quando você pratica essas coisas, coloca Deus em primeiro lugar, o seu semelhante, e você nega-se a si mesmo, e você valoriza a sua vida, agradece a Deus pelo seu dia a dia e se aproxima do Senhor, você tem uma experiência fantástica na vida, de felicidade, de alegria. E aí você fica mais capacitado para vencer as tentações, para superar as provações difíceis que você passa na vida, as aflições, passa a ter ânimo para vencer os momentos tristes da sua vida. Só o poder de Deus pode alimentar a sua alma e o seu coração para superar os reveses da vida. E isso só Cristo pode fazer. Terceira coisa importante, além da humildade para renunciar e a capacidade para escolher, é a disposição para permanecer. O que é que Jesus diz? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então vem lá, você tem capacidade de escolha, você tem capacidade de renunciar e a disposição para permanecer. Não quero passar um tempo com Jesus, eu quero passar cada dia seguindo a Jesus, mesmo que a vida esteja difícil. Mesmo que nós tenhamos perdas na vida, mesmo que nós tenhamos dificuldades na vida, mesmo que nós tenhamos problemas e mais problemas, mas o Senhor nos alimenta com a sua presença. As aflições não se comparam com a glória que o Senhor tem revelado a nós. Então é muito bom você pensar, fica mais leve a sua luta contra o pecado, para ter uma vida espiritual equilibrada, quando você verdadeiramente coloca Deus em primeiro lugar. E aí você vai, na sua caminhada, seguir a Jesus a cada dia. Enquanto você estiver aqui na terra, meu irmão, é servindo ao Senhor. É servindo ao Senhor. Jesus não convoca ninguém para um trecho de caminhada espiritual. Ou um prazo de validade. Você vai ser crente até tantos anos. Os irmãos sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana, quando Lutero levantou aquelas questões, e tinha tal da venda das indulgências. As indulgências eram compradas pelos que tinham muito dinheiro, de acordo com o que ele desejava. Eu quero um perdão de pecados por 10 anos. Pague. Pagava, recebia um diplomazinho, levava para casa, 10 anos eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou perdoado, está aqui o diploma, a igreja me deu. Essa coisa aí não tem nada a ver com o Evangelho. A nossa caminhada espiritual não é por um tempo. Quando nós estamos com Jesus, nós temos a certeza da salvação eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem, não teria nem terá. Tem, porque começa aqui a vida eterna e se estende lá no céu. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Então isso é o Evangelho. Quem aceita a sua convocação tem consciência de uma longa, espinhosa, mas gloriosa e feliz caminhada. Eu não conheço, assim, um crente firme na igreja que tenha se arrependido de ter se tornado crente. Já vi pessoas que vão assim, pastor, eu pensei que quando eu viesse para cá eu ia melhorar de vida, mas não estou melhorando. Bom, aí é outra coisa, não aceitou a Jesus, veio por outras motivações. Mas toda pessoa que aceitou a convocação voluntariamente, após ouvir a palavra, se rendeu a Jesus, caminha feliz nesta vida, mesmo passando por momentos difíceis. O servo de Deus lança a mão do arado e não olha para trás. Ele vai em frente. Aquilo que Paulo fala sobre: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Aqui, deixando as coisas que ficaram para trás, eu olho agora para frente e prossigo aqui para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que a palavra nos diz, meu irmão, como cristão. Então a nossa caminhada não tem fim.
Jesus não convoca ninguém por algum tempo, por alguns meses. Ele convoca para uma vida que transborda para a eternidade. Para a eternidade. Ao negar-se a si mesmo, ele tem consciência de que Deus vai lhe alimentar e lhe sustentar pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho conhecido muitos que iam bem na igreja, depois se desviaram. Alguns se reconciliaram e voltaram, outros não. E é uma tristeza muito grande. Porque eu digo, a pessoa afastada do Evangelho, chamado de pessoas que se desviam do Evangelho, elas são as pessoas mais infelizes. Porque ela não consegue se alegrar com o pecado porque conhece a verdade. E não consegue se alegrar no reino de Deus, na igreja, porque sabe que está em pecado. Vive uma situação muito difícil. Então, o melhor é se alguém, por algum motivo, se afastou por um tempo, que seja rápido, volte, se reconcilie. Eu dou muita importância à reconciliação. Irmãos que já se reconciliaram aqui na igreja, que eu me alegrei em espírito. Mas sinto muita tristeza quando se afastam. Quando se afastam, vão para outra igreja, é uma outra coisa. Eu não estou falando disso, não. Estou falando se afastam do Evangelho. E depois você vê que a pessoa voltou para o mundo. Voltou a se alimentar do seu próprio vômito. Isso realmente é motivo de tristeza. E Jesus, se ele tivesse desistido da sua caminhada, se ele tivesse desistido depois de algum tempo sofrendo, já nasceu da maneira que nasceu e tal, mas depois de adolescente já tinha rejeição de pessoas da sua própria cidade e depois vai se desenvolvendo o seu ministério. E vamos supor que Jesus, quando começou a ter problemas, dificuldades, os discípulos sem entender direito a sua que ele pegava, ele podia dizer, rapaz, sabe de uma coisa? Vou mais não, vou largar vocês, perdi a paciência. Jesus não perdeu a paciência. Ele caminhou a cada dia para cumprir a sua missão determinada pelo Pai de morrer e ressuscitar pela salvação de todos aqueles que venham a crer. Então é muito bom você entender que você não vai encontrar irmãos, pastores e igrejas perfeitas. Você vai ter problemas, às vezes, na convivência da igreja. Por isso que eu digo, a importância da igreja é tão grande que Paulo diz que Jesus morreu pela igreja, morreu por ela. Quem é a igreja? São os salvos e aqueles que hão de se salvar. E é muito bom a gente perceber que esse Jesus que deu a sua vida, formou uma igreja que é imperfeita, como era imperfeito o seu corpo apostólico, que ele mesmo escolheu, chamou, convocou. Então as pessoas às vezes, vou deixar a igreja, não quero saber de evangelho mais não, porque se você vai de uma igreja para outra por algum motivo, por causa de localização e etc., é outra coisa, ou por discordar de alguma coisa, aí tem todo o direito. Estou falando de pessoas que abandonam o evangelho, porque na igreja vê irmãos que têm problema, vê irmão que fez isso, fez aquilo. Gente, você não pode ter uma igreja conforme a sua imagem e semelhança, como você gostaria que ela fosse. Porque se a igreja fosse perfeita, nem você, nem eu poderíamos fazer parte dela. Então, na nossa limitação, nós buscamos ao Senhor pedindo misericórdia, para permanecermos firmes no Senhor, até que Ele volte ou até que nós nos encontremos com Ele lá no céu. Eu concluo dizendo que Jesus nunca prometeu um caminho fácil para mim nem para você. Aflições estão previstas. Isso aí você não pode. Defeitos nas pessoas você vai ter sempre. A partir de você quando se olhar no espelho. Mas eu vou dizer para os irmãos, ser cristão, caminhar com Jesus até o fim, fazendo escolhas, renunciando e permanecendo firme no Senhor,
não é para fraco nem covarde não, meu irmão. Fraco e covarde não aguenta. Abandona. Olha para trás. Tem saudade das panelas do Egito. Não se alegra no espírito. Crentes que vivem um evangelho, querem viver um evangelho superficial, não entendem a alegria de você permanecer seguindo a Jesus a cada dia. Ser cristão não é para fracos e covardes. Porque se você for fraco, e mesmo se você for covarde, mas se você se apegar com Deus e permanecer em Deus, o Espírito Santo vai lhe fortalecer e lhe tornar um cristão abençoado e vitorioso. O que nos espera, meu irmão, após esta vida é muito mais. Sem comparação, diz o apóstolo Paulo, com a glória que nos aguarda na eternidade. Enquanto estamos aqui, queremos estar aqui, queremos que as pessoas que nós amamos permaneçam conosco, mas não é assim, não foi assim comigo, não vai ser assim com você. Nós vamos ter perdas. Mas um dia, lá no céu, nós estaremos todos juntos, conforme as promessas do Senhor Jesus. O céu está aberto para os que aceitam a convocação de Jesus e ficam fiéis ao Senhor até o fim da sua vida aqui na terra, para depois adentrar a eternidade com Deus lá no céu. Por isso que, uma vez Jesus pergunta aos discípulos, prega, aliás, uma mensagem muito dura para os discípulos e para todas as pessoas, e muitos começam a sair. Às vezes as pessoas vêm para a igreja ou querem ouvir sermões e se incomodam quando o sermão bate um pouco com alguma coisa, alguma deficiência espiritual sua. E o pregador, ele transfere um recado de Deus para a igreja. E o irmão não tem que ouvir o que gostaria de ouvir, mas o que precisa ouvir. E a palavra de Deus é pesada. Então, Jesus pregando o evangelho, pregando a palavra, e alguns disseram, ih, rapaz, é muito difícil, ouvir esse homem aí é muito duro, esse sermão dele. Não dá para mim não. Dá não. Aí foram saindo, e Jesus estava nem aí. Ficou na dele, depois olhou e viu os discípulos em pé, perto dele. E vocês? Não querem não ir? Aí Pedro, né? Sempre Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna, a salvação está em ti. Nós não vamos arredar o nosso pé, nós vamos permanecer firmes contigo até o fim. E realmente permaneceram. Porque eles escolheram, e porque eles renunciaram, e porque permaneceram aos pés de Jesus. Este é o apelo da palavra para os irmãos hoje à noite. Saiam daqui fortalecidos no Senhor, dizendo, aconteça o que acontecer, eu vou louvar ao Senhor, vou usar meus talentos, vou usar meus dons, vou usar minha possibilidade, tudo aquilo que eu puder ajudar um irmão, eu quero ajudar. Eu quero estar ao lado dos irmãos, eu quero estar ao lado do pastor, eu quero estar ao lado da igreja, eu quero servir ao Senhor sem discussão, sem polêmica, eu quero servir ao Senhor na alegria do Espírito. E esses permanecem com alegria e fazem a obra de Deus de forma satisfatória. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Nós vamos convocar os irmãos agora para a celebração da ceia do Senhor. São convidados a participar da ceia os membros da nossa igreja, membros de uma outra igreja batista, de uma outra igreja evangélica, desde que estejam esses irmãos em plena comunhão com a sua igreja e denominação. Não há chamada ceia restrita, né, aqui na nossa igreja. Até porque, como Paulo cita Jesus, ele fala sobre a ceia, ele diz que cada um examine-se a si mesmo. Então, a questão da ceia não é quem distribui a ceia.
É quem vem tomar. Você que sabe se você está em condição ou não. Não cabe ao pastor, nem aos diáconos da igreja, decidir sobre isso, tá bom? Nós vamos convidar os irmãos, então, a participarem deste momento de celebração da ceia do Senhor. Muito bem. Convido os nossos diáconos a se colocarem aqui comigo, porque nós vamos proceder da mesma forma. Os irmãos vêm, saem do seu lugar, não precisa ver todo mundo na mesma hora, né? Venham, pega o seu cálice, pega o pão e volta para o seu lugar. Está certo? O que nós vamos fazer aqui, meu irmão, é o que Jesus recomendou e que Paulo repassou para nós. O pão e o vinho, na ceia, representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, nada de especial vai acontecer aqui. Não há mudança na substância, não há a chamada doutrina da transubstanciação, né? Em que as substâncias são transformadas. Aqui não. Aqui o suco de uva que os irmãos podem comprar em qualquer supermercado. Aqui é o pão que você pode comprar em qualquer padaria. Nada de especial. Agora, se torna especial aqui porque neste momento representa o corpo e o sangue de Jesus. Então não pode ser uma coisa feita de flosor, de animação, de brincadeira. Coisa séria. Por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não cabe a nós, cabe a você decidir participar ou não da ceia do Senhor. E colocamos diante dos irmãos, enquanto a música estiver sendo entoada pelos irmãos, nós temos aqui os diáconos para ajudar vocês a pegarem o pão e o vinho. Vamos lá? Seja bem
irmãos da música. Eu estava na dúvida de quantos cálices colocaria. Deu certinho, certinho. Chegar mais uma pessoa aqui, hein? Deu certinho. Foi 30, depois ele foi mais, trouxe mais alguns. Mas deu certinho, certinho, certinho. Que bom, né? Muito bem. Os irmãos diáconos já estão com o seu pão dele aqui. Irmão Auriberto vai fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, nós não temos outra coisa a fazer a não te agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor, pelo que Tu fez por nossas vidas, Senhor. Por Tu não ter rejeitado a cruz, por ter nos libertado, ó Pai, daquele castigo que seria nosso, ó Pai. Então, temos que agradecer, ó Pai querido. Agradecer, Senhor, pelo nosso dia a dia, Senhor, pela nossa rotina, Senhor. Pelo nosso pão de cada dia, te agradecer pelo nosso trabalho, Senhor. De ir trabalhar e voltar todo dia, Senhor, e voltar de novo, e trabalhar de novo, Senhor. Te agradecer, Senhor, por ter o privilégio de estar aqui na Tua casa, Senhor, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai querido. Então, Senhor, nos torna cada vez mais grato por Tua obra em nossas vidas, ó Pai querido. Abençoa cada servo Teu que aqui está, Senhor, que vem com o intuito de engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Nos abençoa, Senhor, abençoa nossa semana que recomeça logo amanhã, Senhor, para que nós possamos testemunhar de Ti onde quer que estejamos, ó Pai querido. Para que nós possamos falar do Teu amor, Senhor, não com palavras, Senhor, mas com atitudes, ó Pai querido. Abençoa essa amada igreja, Senhor. Faz que ela atinja o seu objetivo, Senhor, que é transformar esse bairro através da Tua palavra, ó Pai querido. Abençoa a direção dessa igreja, Senhor, a palavra do Teu pastor, Pai querido. Para que tudo que ele venha falar aqui, que ele venha proferir, Senhor, seja vindo de fato de Ti, ó Pai querido. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Tendo Jesus dado graças, partiu o pão, distribuiu com os discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois de cear, com a parte do pão, Jesus distribuiu o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes, bebei deles em memória de mim. Façamos todos. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos, esse cálice é descartável, mas mesmo assim seria bom que o irmão vai passar aí, o irmão entrega, porque não fica solto aí, o pessoal fica pisando em cima depois. Vai recolher. Eu queria só deixar alguns avisos rápidos aí, né? Nós programamos na igreja, no segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, um grande culto evangelístico. Queremos que você, desde já, esteja evangelizando 1, 2, 3, quanto você puder, mas com o compromisso de trazer naquele dia aqui para ouvir a palavra de Deus. Será a comemoração do dia da Bíblia, e essas pessoas que você evangelizar, que você estiver pregando a palavra para elas, que chegarem até aqui naquele dia, vão receber um exemplar da Bíblia, que não forem crentes. Quem já é crente não precisa. Vão receber um exemplar da Bíblia, que foi uma doação do nosso querido e saudoso irmão Assis. Um compromisso que eu assumi com ele lá no gabinete. Ele trouxe uma caixa dessas Bíblias, tem cerca de 40 Bíblias, e nós faremos esse trabalho depois. Alguns detalhes, como vai ser ainda em dezembro, eu queria que os irmãos começassem a orar e a pensar em quem você gostaria que fosse salvo. Qual é um amigo seu, um parente seu, um vizinho seu que você ama de paixão e gostaria que ele aceitasse a Jesus. Seja 1, 2 ou 3 pessoas, não importa. Mas contanto que você tenha um compromisso de trazer essa pessoa aqui
no segundo domingo de dezembro. No sábado anterior a esse domingo, não anterior, mas o seguinte ainda, será uma exposição bíblica, uma programação bem especial, que a gente vai programar com a participação das crianças, com músicas e com alguns irmãos caracterizados por personagens bíblicos, contando a história de como aconteceram, quais foram os pontos fortes do seu ministério. Enfim, uma programação muito bonita. Vai ser num sábado, aí vem o domingo seguinte, no outro domingo, segundo domingo, é no primeiro sábado do mês. No segundo domingo, então, nós teremos a programação especial que nós vamos ter do Dia da Bíblia, certo? É uma coisa que se comemorou muito no Brasil e deixou de se comemorar. E o irmão Assis levantou essa questão comigo e eu assumi os compromissos com ele e vou honrar. E eu sei que Deus vai nos abençoar nesta obra, tá bom? Os demais, falar, irmão Assis, a irmã Leila e a irmã Larissa já estão conosco de volta e nós agradecemos, temos orado muito e abençoado muito a vida dessas irmãs. Que Deus as abençoe, tá bem? E conforte os seus corações. E agora que a semana que hoje se inicia seja uma semana de bênção para você, sabe? Se você tiver alguma coisa para resolver, alguma decisão jurídica e não sei o que, qualquer que seja, coloque no altar do Senhor. Diga, Senhor, toma a frente. A decisão é tua. E Deus certamente vai lhe abençoar. Semana abençoada para todos vocês. E vamos agora ficar em pé e louvar com a última música de louvor ao nosso Pai. E depois ele não pode dar abraço, mas pode cumprimentar o irmão com alegria. Mais uma vez, obrigado Neto e Silvia pela presença conosco aqui. Deus abençoe vocês, tá? Estamos sempre às ordens de vocês, viu? Convidar a igreja a ficar em pé. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a presença de Deus na minha vida, né? Que essa seja a nossa oração. A última parte da música diz que eu te louvarei de todo o meu coração. Mais do que o ouro, mais do que a prata, a tua presença me basta. Te quero, Deus, cada dia mais eu te quero, Deus. Vamos cantar e que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Quero Deus.